Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro você se inscrever, porque eu sempre estou postando análises com patamares de preço extremamente relevantes e oportunidades de trade para você, tá bom? Então se inscreve aí, aciona o sininho e deixa o like para ajudar o nosso canal a se desenvolver e alcançar mais pessoas, tá bom? Iniciando aqui a nossa análise de hoje vamos focar de novo no S&P 500, no Bitcoin e no Ethereum. Porque a partir do momento em que o Bitcoin e o S&P 500 se desenvolverem positivamente, nós teremos algumas oportunidades de trade. Então, não adianta a gente ficar tentando remar contra a maré, tentando pegar um fundo inexistente, tentar pegar esses topos descendentes aí no tempo gráfico diário, porque não vai ser uma estratégia de trade sustentável no longo prazo, beleza? Então vamos analisar aqui como é que está o S&P 500. S&P 500 deu uma oportunidade de trade aqui para quem gosta de scalp, né? Gosta de day trade, que foi justamente aqui essa questão de comprar muito próximo aqui do nosso fundo, né? Se nós olharmos aqui pelo gráfico semanal, olha só, nós tivemos uma retração exatamente aqui no nosso fundo anterior. Então, para a força compradora, esse tipo de operação é muito bom, porque aqui você pode perder 0,7, 0,5%. Você pode ganhar aí 2, 3, 4. Então, um risco-retorno ali no mínimo de 3 para 1. Tá? Então, a força compradora atuou aqui junto ao suporte, né? E o pessoal já vendeu antes do fundo anterior. Isso aqui é uma estrutura bem normal quando você tem um pullback, né, acontecendo, você tem uma tendência de baixa e aí a força vendedora ela utiliza o fundo anterior, olha só, ela utiliza o fundo anterior como base de referência para formar o seu pullback. Então temos aqui nossa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então a força vendedora utilizou esse fundo anterior como ponto de pullback, tá? Já devolvemos muito aqui do movimento, né? Quase tentando engolfar aqui. Então S&P ainda para mim não mostra sinais, né, de desenvolvimento. Aqui a gente teria que formar uma outra estrutura. Por exemplo, se nós tivéssemos buscado aqui próximo desse topo anterior, formado aqui uma estrutura de ombro, cabeça, ombro, isso seria positivo. Ó. Tivéssemos formado aqui um ombro, cabeça, ombro, isso seria extremamente positivo. Mas nessa movimentação que nós tivemos, não vejo muita relevância neste movimento de alta, tá? Então vou aguardar o desenvolvimento porque está muito desfavorável este movimento para a força compradora, beleza? Então, no tempo gráfico semanal, né, só para a gente sintetizar aqui o nosso raciocínio. No tempo gráfico semanal, a gente ainda está tentando defender o fundo anterior para formar um fundo ascendente. Né? O normal, a maior probabilidade, era nós termos um repique aqui para formarmos pelo menos esse topo descendente e depois perdermos o fundo anterior, né, esse fundo formado. Então, essa daqui seria a maior probabilidade. É o que vai acontecer? Não sabemos, a força compradora não está demonstrando força e temos que ir acompanhando para a gente conseguir montar as nossas oportunidades de trade. Tá? No tempo gráfico diário, nós só vamos definir aquele fundo no tempo gráfico semanal uma vez que o tempo gráfico diário abrir espaço da base, formar um fundo ascendente e pivotar e formar aqui um pivô de alta, né? Romper o topo anterior. Então, para isso, a gente primeiro precisa que os topos e fundos do tempo gráfico diário comecem a se aproximar para depois a gente ter um movimento de pivô de alta, tá? Então, movimento ainda desfavorável. Quem é day trader, quem é scalper, tentou pegar esse fundo aí, né, para surfar esse pequeno repique, mas nada muito consistente. No Bitcoin, o que a gente está vendo aqui é um reteste, né, da nossa linha aqui de tendência rompida. Olha só, a gente pode posicionar essa linha aqui de várias formas. Aqui, se a gente juntar só os candles, a gente teria esta linha,
mas também, como eu falei com vocês, quando a gente junta os pavis, a gente tem essa região de incerteza. Pavis muito longos geram essa região de incerteza. E olha só como a força vendedora ela atua aqui próximo do fundo anterior, né? Você tem aqui, ó, fundo, topo descendente e perde o fundo anterior. Então, este fundo anterior ele passa a ser uma referência para a força compradora. Aqui, da mesma forma, para nós termos um desenvolvimento mais consistente, o Bitcoin teria que ter tido uma reação um pouco mais pronunciada, rompendo esse fundo anterior. Por enquanto, ainda vejo um cenário negativo de curto prazo, mas aqui, olhando mais para médio prazo, né, olhando mais para o gráfico semanal, a gente ainda vai formar aqui um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Né? Essa é a maior probabilidade. Então, a gente começou a devolver muito aqui o movimento, né? A gente começou a devolver muito aqui do nosso movimento, mas ainda assim a maior probabilidade é depois nós termos um repique. E esse repique ele pode inclusive confluir com essa região de resistência aqui, tá? Então, cenário não tão positivo para o Bitcoin também. Se nós observarmos aqui, eu até tinha mandado aqui no meu grupo gratuito. Se você ainda não é inscrito também, lá no meu grupo gratuito, eu mando análises em tempo real lá no meu grupo gratuito, né? Porque se você me acompanha aqui no YouTube, você me acompanha uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Mas lá no meu grupo gratuito do Telegram, eu mando conteúdo em tempo real. Então, quando o Bitcoin está formando uma estrutura muito negativa ou formando algum padrão que tem seu rompimento iminente, eu acabo mandando lá para o pessoal ficar atento. E você pode também entrar no meu grupo e fazer parte dessa comunidade que está se desenvolvendo, tá bom? Então, aqui eu mapeei 3 cenários aqui que a gente pode seguir. O primeiro deles seria nós formarmos um pivô de alta aqui no tempo gráfico semanal. Olha só, formarmos aqui o nosso fundo ascendente e depois rompermos o topo anterior. Esse seria o primeiro cenário, esse pivô de alta. Na minha visão, dado o contexto macroeconômico, dado o contexto do S&P 500, dado o contexto que nós temos aqui de o Bitcoin perder o topo anterior no tempo gráfico semanal, devolveu muito do movimento, acredito que esse aqui seja o cenário de mais baixa probabilidade. E aqui, dividindo probabilidades, nós temos esses 2 cenários, né? Primeiro, eu acredito que ainda a gente vai ter essa pernada de alta aqui, né? A gente vai formar esse topo descendente em algum momento. A gente não sabe qual é a magnitude desse topo descendente, mas a maior probabilidade é que a gente estabeleça esse fundo aqui como sendo ascendente e depois forme uma nova onda de impulso gerando um topo descendente. Esse topo descendente ele pode ter 2 desdobramentos. O primeiro desdobramento é um padrão aqui de equilíbrio, em que você forma um topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, até que o preço tome uma decisão, tá? Até que o preço tome uma decisão ou de romper para cima ou de romper para baixo. E a segunda situação seria nós formarmos aqui este topo descendente e depois perdermos esse fundo do movimento, que seria também um cenário provável, principalmente se o S&P 500 formar o seu pivô de baixa também no tempo gráfico mensal. E aí, se nós perdermos esse fundo do movimento, nós classificaríamos isso como um pivô de baixa no tempo gráfico mensal também. E aí nós teríamos todas essas... nós teríamos que passar por um período que a gente chama de período de acumulação, em que nós geraríamos uma grande oferta no mercado. A gente teria que absorver de novo essa oferta para depois ter uma próxima tendência de primária de alta sendo desenvolvida, tá? Então, só para a gente mostrar aqui, o tempo gráfico mensal, olha só, tempo gráfico mensal a gente formou um topo descendente, faz tempo que eu falo isso para vocês, olha só, nós formamos aqui um topo descendente abaixo do nosso nível de 0,382 de Fibo, e quando você forma esse topo descendente abaixo de 0,382 de Fibo, você fortalece a força vendedora, tá? Para nós confirmarmos esse topo descendente no tempo gráfico mensal, nós ainda precisamos formar um pivô de baixa no tempo gráfico semanal, tá? Então, o tempo gráfico semanal, ele precisa primeiro formar esse topo descendente e depois perder o fundo anterior para caracterizar este movimento.
Então, estou de olho no Bitcoin, mostrei aqui para vocês quais são os 3 cenários que eu acredito que podem acontecer, divididos entre probabilidades. O que a gente viu agora foi só um respiro do mercado formando o seu topo descendente no tempo gráfico diário. A gente precisa de uma força compradora maior para que a gente tenha uma reação mais consistente do movimento, tá bom? Então, essa foi a minha análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a se posicionarem e entenderem melhor o que está acontecendo do ponto de vista da análise técnica, beleza? Obrigado pela atenção de todos, aqui a 2.